Estamos aqui para mais um podcast da DBS Advocacia. Estou com o Pedro e o Vitor e a gente vai entender um pouquinho mais desse tema, que é recuperação de empresas e falência. Então, Pedro, me fala um pouquinho quais são os principais sinais de alerta que indicam que uma empresa precisa iniciar esse processo de recuperação judicial. Oi, Raquel, obrigado pela pergunta. Existem sinais técnicos e sinais emocionais. Os sinais técnicos geralmente são endividamento, índice de endividamento, queda no faturamento, certo? Mudanças ambientais naquele nicho de negócio que provocam uma situação de dificuldade da empresa em honrar seus compromissos, em fazer os investimentos anteriormente previstos, certo? E são questões técnicas que o gestor empresarial, já bem desde o começo, ele já se acostuma a ver. No entanto, para ele ter a noção de que aqueles sinais são de fato um indicativo de uma recuperação judicial, existem outros aspectos pessoais que podem influenciar nessa percepção. Às vezes os sinais estão lá e ele não vê. Por quê? Não porque ele não conhece essa parte financeira, essa parte contábil, mas porque ele está emocionalmente abalado, ele está emocionalmente pressionado. Então, muitas vezes é mais fácil ele enxergar em si esses sinais do que na própria parte técnica da empresa. Por exemplo, o gestor, quando está nesse tipo de dificuldade, ele começa a evitar leitura de relatórios. Por quê? Se ele sempre foi um exímio leitor desses tipos de informação, né, desses tipos de informações. Por que ele está evitando, por exemplo, fazer reuniões com a equipe que antes lhe era costumeiro, certo? Por que ele anda tão fadigado, tão esgotado fisicamente? Então, existe, de fato, duas ordens de sinais, certo? Que são importantíssimas, mas que uma depende do bem-estar do gestor. Então, quando ele entra nessa fase de dificuldade, certo? Provavelmente é porque já estão lá nos livros, já estão lá nos relatórios, certo? Esses sinais técnicos. Então, é muito importante que ele preste atenção nos livros, mas também preste atenção em si mesmo, no seu próprio comportamento. Até a autoestima do gestor, ela costuma ser abalada por conta desse tipo de dificuldade, que muitas vezes não é nem culpa dele. É questão de ambiente de negócio, nós temos um ambiente de negócio muito complicado no Brasil, certo? Questão de mudança de legislação, questão de mudança até mesmo de interesse do consumidor sobre determinado tipo de serviço ou produto, certo? Porque alguns produtos vão ficando obsoletos, alguns serviços vão sendo substituídos por outros, e não basta a gente ter só essa visão técnica, a gente também tem que ter um olhar humano no gestor e em outros aspectos também que se refletem na equipe. Mas eu vou ficar aqui só com a questão do gestor mesmo, que o Vitor pode depois falar sobre os impactos na equipe, que ele é um exímio administrador de gente, né? Vitor, Eu vou até fazer só um minutinho, Raquel. Eu queria fazer só um complemento no que o Pedro falou, que eu achei muito interessante. No seguinte, existem princípios da administração e um deles é aquilo que não pode ser medido, não pode ser gerido. Então, o gestor, como o Pedro falou, ele tem os relatórios ali à disposição e a leitura e o acompanhamento desses relatórios eles têm que ser constantes. Principalmente do relatório que trata do fluxo de caixa, porque o caixa é rei. Então, se o fluxo de caixa está prejudicado pelos compromissos e a gente não está conseguindo repor aquilo ali com a venda dos serviços, a venda dos produtos, é um indicativo muito forte de acender um sinal para que a empresa pare e pense um pouco sobre a estratégia de futuro em relação a isso. Então, assim, essas questões financeiras da análise desses indicativos, elas são muito importantes para a gente poder já ter uma noção em relação a isso. Outra coisa são os scores das empresas, a gente tem que avaliar isso aí. E como o Pedro falou, existem pontos extrínsecos, né, que são importantes a gente sempre levar em consideração. Como?
O mundo de hoje, ele se revoluciona a cada minuto em relação à tecnologia. Então, assim, é muito fácil hoje uma empresa ficar obsoleta rapidamente se ela não ficar tendo, né, ações disruptivas e inovadoras ali o tempo todo. Por exemplo, uma das empresas mais valiosas do mundo levou um susto recentemente, que é a Nvidia, uma empresa americana, né, uma das mais valiosas da bolsa americana. Ela levou um susto porque surgiu inteligência artificial chinesa que prometia usar muito menos hardware do que, por exemplo, o ChatGPT e outras utilizam para poder rodar. E essas empresas de hardware hoje, elas vivem muito da mineração de bitcoins e também dos sistemas de inteligência artificial. Então, se, por exemplo, existir uma nova tecnologia que mude isso aí, uma empresa ultra valiosa pode, de repente, amanhã perder uma grande quantidade de valor e passar por uma necessidade. Então, são todos indicativos que o gestor tem que estar no dinamismo ali, todo dia, acompanhando de uma forma muito presente, né? E o que o Pedro falou em relação à equipe é muito importante a gente destacar, porque às vezes a gente nota ali, por exemplo, um desânimo da equipe de vendas, porque o produto não está conseguindo ser entregue, ou tem um problema de logística, ou então a gente está defasado em relação a um determinado concorrente. São indicadores também ali de clima da própria empresa que são muito fortes para poder acender outros sinais que um só não significa que a empresa está se preparando para uma recuperação ou para uma falência, mas o conjunto desses sinais é que dá aquela sensação e essa importância do gestor avaliar, sentar e olhar com a equipe técnica, aí, contadores, advogados, consultores, para ver quais são os próximos passos, sendo falência ou recuperação, uma estratégia de sobrevivência, né, dele no caso da recuperação da própria empresa. Mas a gente pode falar mais isso aí um pouquinho na frente do podcast. Perfeito. E na prática, quais são os desafios enfrentados por esses empresários que estão passando por esse processo? Olha, eu vou começar falando dos desafios administrativos, que é o seguinte. Infelizmente, uma grande parte das empresas, ela não se atenta a documentos que são muito importantes, tanto documentos contábeis quanto documentos de análise econômica e financeira da empresa. E quando a gente precisa para fazer a análise, preparar planos, por exemplo, plano de recuperação judicial, ou então o plano falimentar, né, a organização de apresentação dos fatos da falência para o magistrado, a gente sofre muito com a aquisição desses documentos com algumas empresas, porque elas não se preparam para isso. Então, assim, eu acho que um desafio é você manter esses índices sempre atualizados, essa documentação sempre em dia, e principalmente você conseguir, tanto para a sua análise, quanto para poder fornecer aos profissionais que vão aí, juntamente com o restante da equipe, avaliar a possibilidade dessas estratégias aí para a empresa. Eu poderia fazer um complemento, voltando também mais na esteia do que falei anteriormente, do psicológico, da questão cultural, também da questão humana, certo? Muitas vezes o desafio que a gente, como advogado, como consultor, encontra é fazer com que um empresário entenda que recuperação judicial, longe do que foi no passado, na época da concordata, que havia muita fraude, havia muita desconfiança no mercado, com o aprimoramento dos institutos da própria recuperação judicial, essa visão foi ultrapassada, certo? E não é mais visto com tanta desconfiança pelos credores e pelo ambiente de negócio. E mais, eu costumo dizer, francamente, que uma antecipação da quebra por medidas de recuperação judicial constitui uma atitude de zelo e de honestidade do empresário, certo? De preocupação com a satisfação dos créditos dos seus credores, de uma preocupação com os postos de trabalho dos seus colaboradores. Então, longe de parecer, hoje em dia, longe de retratar uma má-fé, longe de retratar uma atitude escusa, o pedido de recuperação judicial é um reconhecimento, certo? É um autoconhecimento do gestor sobre as condições de seu negócio e sobre a responsabilidade que ele tem para com seus credores, para com os seus colaboradores e até para com a sua família. Veja bem, o gestor é uma pessoa, um pai de família como qualquer outro, uma mãe de família como qualquer outra, certo? E ele tem responsabilidades. Se ele não toma certas atitudes legais
a tempo, no final das contas, vai ser o seu próprio patrimônio pessoal que vai responder, certo? Pelas dívidas da empresa, se isso não for, essa crise não for bem gerida, certo? Tirando, às vezes, até aquele patrimônio que ele tinha acumulado durante anos, décadas de trabalho, certo? E que seria, vamos dizer assim, uma garantia de uma vida razoável, digna para os seus filhos, os estudos do menino, um socorro financeiro a um pai convalescente, a um parente que precisa de ajuda. Então, assim, tem essa dimensão também que as pessoas têm que entender, que os gestores têm que entender, que extrapola o microcosmo da própria empresa, do próprio negócio. Certo? Então, assim, a gente tem que superar essa visão, esse temor de ficar mal visto, porque quando você chega com uma recuperação bem estruturada, bem fundamentada, bem documentada, certo? Isso é a maior prova da boa-fé daquela gestão, da boa-fé daquele gestor, certo? Perfeito. E vamos falar então de plano de recuperação. Como é que a organização e a governança tem esse papel e pode influenciar no fracasso ou no sucesso desse plano? Como o Vitor falou há pouco, viu, Raquel? O caminhar organizado, o caminhar estruturado de um ente empresarial, ele é determinante não só para uma recuperação judicial, mas como realmente para o seu desenvolvimento no mercado. Então, a governança tem vários, digamos assim, pontos, vários objetivos a serem alcançados. Ela facilita na hora de uma necessidade de recorrer à justiça, ou mesmo recorrer aos credores numa recuperação extrajudicial, que é possível. Não necessariamente você precisa entrar na justiça para fazer uma recuperação de empresa. Você pode fazer uma recuperação, chamar os credores e dizer, olha, está aqui os meus... Isso você só vai conseguir fazer isso se você tiver uma boa gestão de contábil, uma boa gestão administrativa. Está aqui meus documentos, está aqui minha situação. Nós estamos com dificuldades por esses e aqueles motivos, certo? Muitas vezes alheios à vontade do administrador, né? E também, não só para isso, para resguardo pessoal do gestor, certo? Para que ele não caia, não incorra em crimes tributários, econômicos, falimentares, que muitas vezes a pessoa não tem nem ideia de que está cometendo, porque são crimes meramente formais. São crimes meramente formais. E o fisco e o Estado está cada vez mais se aparelhando para usar a persecução penal como instrumento de cobrança. Como instrumento de cobrança. Do ponto de vista até constitucional, muito questionável isso, mas o fato é que está acontecendo. Certo? Você ter uma ideia, hoje em dia o fisco está intimando diretamente os sócios e os administradores para responder por dívidas da empresa. Quando existe uma separação entre as personalidades. Certo? Tudo bem que isso é passível de questionamento da justiça, que é passível de defesa, mas daqui que você vai dizer que Jesus não é Genésio, né? Lá está o aborrecimento, lá está o seu patrimônio... como é que se diz? Constrito. Então, o que é que vai te ajudar nessa hora de se defender? É você ter uma boa governança, é você ter uma boa, um bom sistema de registro dos fenômenos contábeis, né? Que é o que a gente usa na defesa. Quando está tudo ok, embora a empresa possa ter alguma dificuldade, embora a empresa possa dever alguma coisa, certo? O patrimônio do sócio fica resguardado. Ainda tem um ponto que é interessante, porque em cima da recuperação e da falência existe toda uma mitologia, né? Apesar da gente ter rompido barreiras, hoje nós temos recorde atrás de recorde, né? De protocolo de processo de recuperação judicial. Nunca houve antes tantas recuperações rodando ao mesmo tempo aqui nesse país. Então, assim, muitas dos dogmas, né, dessas mitologias, elas foram esclarecidas, foram quebradas, etc. Mas é importante que o gestor entenda
E assim, é um papel muito de sensibilidade, até emocional, dos profissionais que vão conduzir esse processo para conversar. Porque ele vai enfrentar algumas dificuldades, por exemplo, a maioria esmagadora das empresas no Brasil é de empresas familiares. Muitas vezes segunda geração, terceira geração. E aí você chegar a ser o novo administrador ali, o filho, o neto do fundador, e ter que admitir que a empresa vai precisar de uma recuperação ou de uma falência, é algo extremamente complicado que pode ter implicações até familiares. Né? Então, assim, é muita sensibilidade necessária para você acompanhar aquela pessoa e explicar que tudo isso faz parte do fato normal e que temos que proteger também o CPF em detrimento, às vezes, do próprio CNPJ, né? Porque não é justo que essa pessoa que trabalhou tantos anos e com isso fez seu próprio patrimônio, mas vire de repente um boi de piranha para sacrificar e satisfazer credores com coisas que não pertencem ali à atividade própria empresarial. Então, é muito importante, às vezes, a gente trabalhar também, encontrar essas dificuldades. E outra, o gestor, o compliance e também essas questões de governança prévias, elas são muito importantes. Porque, infelizmente, num momento desse, aparece muito pitaqueiro. Pessoal dando pitaco que não faz sentido. Coisas que levavam à própria desconfiança no passado a esses processos da bancarrota, da falência, etc., que quando era assim. Por exemplo, já teve um caso interessante que graças a Deus o cliente não fez isso, ele chegou no escritório a tempo, mas um dos conselhos que ele recebeu do pessoal, dos credores dele, é que antes de fazer recuperação judicial, logo antes ele deveria tomar o maior crédito possível. Nos bancos. Nos bancos. Nossa. Então, assim, a gente já chegou com gente que recebeu esse tipo de conselho de pitaqueiros lá no escritório, Sim. e como o Pedro falou, obviamente está muito claro aí que haveria uma má intenção em fazer isso previamente a um processo falimentar ou um processo de recuperação. Mas o mais importante é que há outros conselhos desses que podem levar a um prejuízo em termos até criminais, como o Pedro falou, que são crimes formais, crimes falimentares, que a pessoa às vezes nem tem ideia que está cometendo, mas que depois pode dificultar todo o trabalho e levar a gente aí por uma estrada que não seria a estrada correta que nós planejamos como realmente um exercício desse direito e dessa proteção. Muito Eu bom. queria, viu, Raquel, fazer uma observação também para o fato de que toda empresa tem um ciclo de vida. Umas maiores, outras menores, certo? E durante esse ciclo de vida, todos os envolvidos, fisco, empregados, fornecedores, consumidores, todos se beneficiam da atuação da empresa. Certo? Lógico que o maior beneficiado é o próprio empresário, é o próprio empreendedor, porque ninguém empreende para fazer caridade, empreende para enriquecer, empreende para subsistir, certo? No entanto, a gente vê que, além dele, toda a sociedade se beneficia da atuação do ente empresarial. Sim. Só que quando esse ente dá sinais de esgotamento, seja por questões internas ou externas, aqui, independente disso, a tendência é as pessoas acharem que só o próprio empresário tem que arcar com esse prejuízo, quando não é verdade. Não foi ele, apenas ele que se beneficiou. Lógico, na medida da sua responsabilidade, certo? Ele vai responder. E você quer uma resposta, uma responsabilização maior do que ter seu próprio negócio em dificuldade, ou às vezes até falido, certo? Agora, não é justo que nesse processo, caso ele tenha se mantido na governança, caso ele tenha se mantido na retidão na administração, venha a consumir seu patrimônio próprio, construído por décadas de trabalho, por décadas de esforço, chegando antes, saindo depois de todo mundo na empresa, certo? E esse trabalho dele não acaba, ele vai para casa pensando, ele vai dormir, bota a cabeça na... Às vezes tem que tomar um remédio para dormir, porque não consegue desligar, certo? Anos desse processo desgastante para amealhar um pouco de patrimônio, ser completamente dragado, completamente consumido por um revés, certo? Do negócio, do qual todos se beneficiaram.
Então, a ideia da recuperação judicial e da falência é distribuir esse ônus, não só o ônus mais pesado realmente fica com o gestor, fica com o sócio, fica com o empreendedor, mas as outras pessoas que se beneficiaram ao longo do tempo também vão dar a sua parcela de contribuição. Perfeito. E agora eu queria entender qual o papel do advogado nessa recuperação judicial e como a DBS atua de maneira estratégica nesse processo e nesse caso específico. Antes do Pedro entrar em detalhes, o papel do advogado ele é pré, durante e após. Né? O papel do advogado, primeiro, é sentar e avaliar, como um primeiro juiz da situação, avaliar através dos números e com as equipes econômicas e contábeis e com o próprio gestor, qual é o caso que está acontecendo. Porque a falência e a recuperação, principalmente, é uma coisa muito de timing. Então, muitas vezes, há uma espera tão grande para se adentrar ali a recuperação, que muitas vezes a empresa, de verdade, já chegou, foi falida. E aí não tem mais como a gente propor um panorama de recuperação daquele CNPJ, e aí fica importante que a gente já vá direto aí para um processo falimentar algumas vezes, né? Então, o advogado, ele tem que ser ali uma pessoa que vai coordenar, ele vira um gestor da situação, um gestor crítico da situação, para ele coordenar as equipes que vão participar fornecendo os dados e documentos necessários para esse tipo de processo, e também ali mantendo sempre o resguardo, como o Pedro já falou, da pessoa física em relação ao CNPJ e garantindo que as pessoas façam um roteiro de acordo com todo o ditame legal, com a lei, para evitar qualquer tipo de responsabilização que leve a algum tipo de prejuízo pessoal. Então, o advogado faz toda essa parte de organização e ele também faz uma ponte, né, uma boa relação ali com o administrador que vai cuidar dessa recuperação ou a pessoa que vai ficar responsável pela massa falida. Pedro pode entrar em mais detalhes aí técnicos. Então, tecnicamente, o advogado ele é o responsável por colher todos os elementos contábeis, administrativos, certo? Econômicos, e traduzir na sua petição inicial em termos jurídicos, adequando o processo a todos os requisitos da lei, que são bem extensos, certo? Documentos de toda a ordem administrativa, financeira, econômica, relações de bens, tudo isso, quem passa para a empresa, certo? Quem passa para o gestor, quem colhe esses documentos e faz a administração desses documentos e joga dentro do processo é o advogado. No entanto, a gente tem que deixar claro, o advogado ele não faz avaliações técnicas, ele não faz... ele não produz documentos contábeis, ele não produz análises econômicas, ele não produz análises administrativas. Tudo isso tem que chegar a ele já vindo da empresa. O que o advogado faz? Ele indica os profissionais adequados e de confiança para produzir tais relatórios, para produzir tais documentos, para produzir tais listagens, certo? E quando está com tudo em mão, que é como eu acabei de falar, é um cabedal complexo de documentação. Ele traduz na linguagem jurídica, como a gente costuma dizer, ele verte em linguagem competente, né, tecnicamente falando, e apresenta ao magistrado, apresenta à justiça. Lá ele faz toda a interlocução entre a empresa e o judiciário, e uma figura muito importante que o Vitor acabou de se referir, que é o administrador judicial, que é o fiscal da recuperação judicial. É ele que vai dizer, que vai ver se, no final das contas, o plano que o advogado colocou lá dentro dos autos está sendo cumprido ou não pela empresa, certo? E com relação se todos os documentos estão lá, se a empresa está tomando atitudes corretas ou atitudes suspeitas, esse profissional, que é o administrador judicial, que faz essa fiscalização, ele tem como um interlocutor direto, certo? O advogado, é o porta-voz do cliente na justiça. E agora eu quero saber um pouquinho mais dos credores. Como é que está a mentalidade deles atualmente? Como é que eles vêm se posicionando nesse processo de recuperação judicial? Bem, como tem se popularizado
o uso da recuperação, porque uma preocupação que a gente tinha muito grande, e isso era muito comum até recentemente, a pessoa achava que baixava as portas, tentava dar baixa no CNPJ, isso é a pior coisa do mundo. Porque quando você toma esse tipo de atitude, o redirecionamento para um outro empreendimento ou para um CPF fica muito fácil. E principalmente quando a pessoa acha, não, a empresa está quebrando, eu vou esvaziar o meu patrimônio, vou colocar em nome de terceiros, né? Para poder tentar proteger esse patrimônio e tal e fechar as portas. Isso aí sempre foi a pior atitude que possa ser tomada, porque isso aí não é uma dissolução regular da empresa, nem a satisfação dessas dívidas que ficaram aí, e realmente a pessoa vai ter os prejuízos futuros. Quando o empresário age da forma correta e usa profissionais de qualidade, principalmente, por exemplo, no caso da recuperação, para apresentar um plano que seja factível, realista, que onere o mínimo possível os credores, mas que seja plausível dentro de uma projeção da empresa para que haja os pagamentos e para que as coisas sejam satisfeitas, a gente tem acompanhado muito que os credores têm aquela história de que é melhor receber, mesmo que seja de uma forma parcelada ou com algum deságio, do que não receber nada. Ou então enfrentar intermináveis batalhas judiciais que aí, infelizmente, pela própria morosidade característica já que a gente tem aí do judiciário, né, isso aí vai demorar anos para poder ter satisfeito aquele crédito, se tiver, porque o tempo passa e as coisas vão acontecendo e os bens vão realmente se estragando, sumindo, as coisas vão acontecendo. Então, é importante que tenha toda essa preparação para que quando sejam ofertadas as soluções, sejam soluções reais, até porque quem vai decidir o futuro daquilo tudo, para aprovar inclusive o próprio plano de recuperação, são os credores. Né? Então, assim, a gente teve até um caso interessante de uma falência recente lá no escritório, que depois de toda a satisfação dos credores com a massa falida, sobrou até um troco para o empresário receber de volta em relação depois de todo o pagamento das pessoas que estavam ali pendentes. Então, isso feito de forma organizada pode até dar um resultado muito, com certeza pode dar um resultado muito satisfativo no final. Isso é um fenômeno interessante porque nem sempre a falência retrata um desfalque total de recursos da empresa, certo? Para não ficar muito técnico aqui falando. No caso que o Dr. Vitor falou, tratava-se de uma empresa que não tinha liquidez, mas tinha a receber. Só que a estrutura de vencimento dessas obrigações de curto prazo, certo? Não dava condição para que ela continuasse o seu funcionamento. E, decretada a quebra, ao longo do processo de liquidação da empresa, esses créditos, esses valores que ela tinha a receber, inclusive judiciais, condenações de outras empresas judicialmente, foram entrando na massa e foram, além de satisfazer completamente seus credores, certo? Sobrou realmente, não foi muito, mas para quem ia ficar, para quem ia pagar mal o que devia, pagar tudo, ainda sobrar alguma coisa, eu acredito que seja um processo muito exitoso, certo? A falência era inevitável, como eu disse, pela estrutura do passivo, mas no final das contas ainda sobrou alguma coisa para pagar. Muito interessante isso. Muito bom. E, gente, quais são os principais erros que a empresa, o empresário, passa nesse período de dificuldade e como é que vocês podem guiar eles para eles não cometerem esses erros? Raquel, eu vou começar com um erro, que é um erro administrativo, e eu vou falar de uma forma mais ampla. O primeiro erro é a cegueira. É quando o empresário está naquele momento, como o Pedro falou no começo do podcast, que ele não quer olhar mais os resultados e outra. Às vezes ele está com uma projeção de esperança que eu costumo brincar que é o seguinte, na administração, a esperança é a última que morre, mas morre. Sim. Então, assim, ele fica às vezes com esperança infundada de que vai dar um turnaround nessa situação, vai conseguir mudar a situação da empresa, mas ele não tem substrato do mercado, ele não tem assim, uma projeção real, mercadológica, para explicar por que aquilo vai acontecer. Então, se ele esperar demais para cair na real e entender que ele precisa desse auxílio, que chegou o momento de sentar e realmente discutir o futuro da empresa, isso aí pode causar diversos prejuízos. E outro erro que ele fala, que eu estava até dizendo mais cedo, é dar ouvido a pessoas que não são especializadas.
aos famosos pitaqueiros do eu acho, eu acho, eu acho. Mas no final a decisão e a responsabilidade são do empreendedor e do empresário. Então é importante que ele, quando for tomar uma decisão, ele tome de forma fundamentada, de forma inteligente e ouvindo os profissionais capacitados para isso, para evitar que ele, inclusive, incorra em situações que vão dificultar o trabalho no futuro e até impossibilitar esse trabalho. Porque dependendo da lambança que haja no pré, fica complicado a gente organizar o pós. Então, isso aí em termos administrativos e organizacionais de gestão, esses são pontos importantes a considerar. Importante a sua pergunta, certo? Porque nem sempre toca-se nesse assunto, certo? Nem sempre. Quais os principais erros, quais as atitudes que as pessoas tomam que são mais prejudiciais. Ao lado do erro de timing, eu identifico outro erro, certo? Que é o erro de achar que é mais esperto que os outros. De achar que vai conseguir, como se diz popularmente, só no papo, certo? Postergar obrigações que já estão vencidas ou que já estão a se vencer. E não ser extremamente claro com os seus credores, com os seus colaboradores. Essa situação, uma situação de crise, ela é evidente, ela se evidencia. Então, não tem como você preservar, você até escamoteia por algum tempo, certo? Mas as evidências, elas pululam. Os créditos não são pagos nos dias acordados, certo? Os investimentos param. Você começa a evitar os credores. Ou o que é pior, recorre-se a crédito bancário, ou até mesmo, no extremo, a créditos de agiotas, para fazer capital de giro. Se você está nessa, todo mundo já sabe, o mercado já sabe que você não vai bem. Então não adianta querer tapar o sol com a peneira. A atitude correta e honesta é encarar a situação de frente, certo? Com o auxílio dos profissionais chave, com os profissionais corretos para aquela situação, com os profissionais especializados naquele tipo de situação, botar as cartas na mesa e estabelecer um plano, seja ele judicial, extrajudicial. Muitas vezes, se o empresário tem um bom time para essa situação, a gente consegue fazer essa recuperação sem nem entrar na justiça, renegociando caso a caso. Isso, numa situação dessa bem sucedida, reforça inclusive a confiança que o mercado tem no próprio empresário. Tá entendendo? Então, assim, ao lado do erro de time, eu vejo como um erro mais comum e mais crasso essa questão da falta de transparência. Certo? Não dá para você querer dissimular, disfarçar uma situação que por si só é evidente. E tem mais um que eu vou acrescer, e esse eu já ia esquecendo. O CNPJ paga as dívidas do CNPJ. Boa. Queimar um patrimônio pessoal, tá entendendo? Vou vender minha casa de praia para poder injetar dinheiro na empresa. Vou vender ali o meu carro, ou então o carro da minha esposa, para injetar dinheiro na empresa de capital de giro. Entenda, não é uma coisa para fazer um investimento, um fato novo que vai gerar dinheiro novo. É para fazer capital de giro para a empresa sobreviver. Isso aí é como jogar um copo d'água numa fogueira gigante, ou seja, aquilo ali vai evaporar, não vai servir. E se você justamente estiver munido dessa esperança de que as coisas vão mudar, porque vai dar certo, e pega o seu patrimônio e começa a colocar dentro da empresa, é muito mais complicado, porque isso escamoteia uma situação, você perde esse patrimônio, porque já foi jogado ali dentro, ele não vai voltar, certo? E assim, isso aí pode trazer um prejuízo generalizado e, como o Pedro falou mais no começo, essa capacidade do empresário reter uma parte das coisas que ele conseguiu juntar ali é importante até para recomeçar. Porque quantas histórias de sucesso a gente não tem de gente que quebrou, mas na verdade matou um CNPJ, morreu um CNPJ e de repente criou uma empresa de extremo sucesso que está aí até hoje. Então é importante que o empresário se resguarde nesse aspecto e não use o patrimônio dele para poder pagar a dívida do CNPJ.
Muito esclarecedor. E eu queria entender, vocês até falaram um pouco dos profissionais. Além do administrativo e além do advogado, que outros profissionais pode ajudar nesse caso? Olha, uma pessoa um profissional que é indissociável desse momento é uma boa contabilidade, certo? A contabilidade, ela vai ser responsável por grande parte dos documentos que serão necessários e ele será, assim, de extremo valor para o economista, para o profissional da área financeira que vai ajudar a elaborar aquele plano, porque o plano de recuperação, por exemplo, ele é um plano multidisciplinar. Participar o advogado, os economistas da parte financeira, vai ter também o próprio gestor, né? A própria pessoa de visão, vai ter gente do comercial, vai ter gente de todo mundo envolvido nisso. Mas o contador, ele é muito importante para poder dar essa avaliação numérica, né? Para que a gente possa medir e ser realista em relação às projeções. Porque se elas não acontecerem como a gente pensa e a recuperação ela não seja muito bem estruturada, ela pode ser convertida em falência. Então, assim, atirou no que viu e acertou no que não viu. E nessa situação não é muito bom. Eu chamaria a atenção, fora desses que são óbvios, né, que são o gerente financeiro e o gerente contábil, certo? Eu chamaria a atenção para, se for possível, ter na equipe, uma equipe multidisciplinar, além de advogados, contadores e gerentes financeiros, muitas vezes são economistas, eu chamaria atenção para profissionais que agem numa área sutil, que são os psicólogos, certo? Porque o processo de recuperação, embora possa ser muito bem estruturado, possa ser técnico, ele não está isento de pressão. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Então, ele tem que ter uma boa gestão do ambiente de trabalho e dele próprio. Não é raro, empresários adoecerem nesse processo, certo? Principalmente quando eles já chegam à beira quando eles não despertaram para o time correto, certo? Isso é muito importante. E também para um profissional de mídia, certo? Para fazer a gestão da imagem da empresa. Então, são assim, antigamente, os planejamentos de recuperação judicial não levavam muito em consideração esses dois aspectos. O aspecto psicológico, emocional, e o aspecto de imagem. Hoje, a gente já tem uma visão consolidada no sentido de que são profissionais extremamente necessários nessa situação. Porque você sabe, hoje, para a imagem de uma empresa e de água abaixo, basta uma postagem na rede social. Sim. Certo? Se a gente não puder contar com um profissional dessa área para orientar, para gerir essa crise de imagem, talvez todos aqueles esforços jurídicos em juízo possam não valer de nada porque a empresa perdeu o seu maior capital, que é o seu nome. A própria recuperação ela tem que ser vendida ao Exatamente, mercado. Né? Então, assim, é importante ter alguém dessa área que ajude aí nessa promoção. E se o nosso pessoal, o pessoal interno da empresa, não vê a recuperação como uma oportunidade de ressurgimento, de reforço, de soerguimento, certo? Se o ambiente não for propício para a recuperação, é uma dificuldade também. Como estimular seus vendedores? Como, então, aquele profissional que mexe com o ambiente organizacional, ele é muito importante em par com o profissional que vai dar suporte psicológico aos sócios, aos empresários. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes da personalidade do gestor ser mais frio, ser mais tranquilo. Outras vezes não, outras vezes é uma pessoa mais suscetível emocionalmente. E aí a gente tem que ter humildade para reconhecer quando é preciso recorrer a esse tipo de apoio, que eu acho, independente da personalidade do empresário, que deve fazer parte de uma boa equipe de
estratégia para a recuperação judicial. Fazendo uma brincadeira aqui, Isto- na série Billions, né? Uma das principais pessoas lá na empresa do grande empresário e tudo mais é o setor da psicóloga, né? Então, assim, eles trabalham sob pressão, é uma agência de valores lá, de administração de fundos e tal, e uma das pessoas mais importantes que ele mais cuida lá, mais influentes é a própria psicóloga. Interessante, vou assistir. E, gente, para encerrar o nosso podcast DBS Advocacia, eu queria saber qual conselho vocês, como advogados e empresários, dariam para que a empresa não passe por esse momento, né? Se passar, chama a DBS, mas que conselho e insights vocês dariam para que isso não aconteça? Para não passar, chame a DBS. Mas assim, a grande verdade é que às vezes não é uma escolha do empresário. Como eu falei, tem fatores extrínsecos, políticos, econômicos, tarifários, que podem acontecer e que podem causar uma turbulência no mercado e é aquela história, né? Quando uma baixa, você vê quem é que estava vestido. Então, assim, é muito importante que o conselho que eu dou é que seja o seguinte: seja realista, seja analítico, olhe efetivamente os dados, meça, tenha essas métricas na mão e tome muito cuidado de onde vem a influência para a sua decisão. Tenha ao lado bons profissionais, pessoas que são capazes, que já têm experiência, que passaram por situações dessas, que possam realmente trazer essa contribuição realista e avaliar a empresa. E dentre esses profissionais, obviamente, eu não podia falar da DBS Advocacia, que está completando aí já mais um aniversário, vamos para 13 anos, e já tem bastante experiência com o professor Pedro Cabral aqui, que já tem mestrado e já passou por várias situações dessas aí também, de acompanhar o processo de grandes empresas que passaram por recuperações e falências, né? E contar realmente com profissionais que sejam capacitados e que tenham condições de entregar documentos claros, documentos transparentes, documentos realistas para que aquele processo flua bem. Eu digo o seguinte, que de forma geral, o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço do sucesso empresarial, que é uma liberdade financeira, né? Uma liberdade de ação, é a eterna vigilância. Agora, sobre o que se vigia? O que é o objeto dessa vigilância? O ambiente externo, certo? O ambiente interno e as suas próprias atitudes, certo? Não deixar subir a cabeça que está tudo ok, que está tudo legal, porque a responsabilidade do empresário é muito grande e não é só com ele, certo? É com ele, é com sua família, é com seus colaboradores, é com seus credores que acreditaram, que apoiaram, certo? Então, eterna vigilância. Sempre, sempre vigiar, saber como anda o mercado, saber como anda seu negócio e saber como anda a si mesmo. Se conhecer a si mesmo, que é o mais importante, na minha opinião. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Pedro. E é isso, ficamos por aqui nesse mais episódio. Foi um prazer, Raquel. Muito obrigado. Suas perguntas foram muito pertinentes. Até a próxima. Até a próxima.